Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje falaremos sobre Pep Guardiola. No vídeo de hoje vamos falar sobre Guardiola, um dos maiores treinadores da história do futebol, sem dúvidas alguma, o maior treinador da sua geração, mas que tem um grande erro na sua carreira, ou um grande ponto negativo na sua carreira que muitas vezes o impede de conquistar a grande glória da Europa, a Champions League. E esse defeito do Guardiola, ele já tem até um nome lá na Inglaterra, que eles chamam de overthink, ou seja, pensar demais. O Guardiola ele pensa tanto no jogo, ele pensa tanto numa estratégia, que ele sai do simples, ele sai do necessário, ele inventa algo tão mirabolante, ele tenta fazer algo tão diferente, ele tenta colocar tanto a sua marca naquele jogo, que ele acaba, como chamamos aqui no Brasil, inventando moda e assim, fazendo algo totalmente errado e isso pesando no resultado final da partida. Eu fui motivado a fazer esse vídeo depois da final da Liga dos Campeões, como eu falei naquele vídeo sobre o jogo do título, sobre o Chelsea campeão da Champions, vou deixar nos cards aqui. O Guardiola ele errou muito na escalação daquele jogo e eu vou falar sobre outras vezes que isso aconteceu na carreira dele, porque não foi apenas aquela vez em que ele errou ao inventar moda na escalação e fazer algo que não tinha necessidade, era só fazer o simples, era só fazer o básico. Como eu disse, esse vídeo não é para diminuir em nada o que é o Guardiola, o que é o tamanho do Guardiola. Não nego que ele é o maior treinador da sua geração, podemos dizer, todos os treinadores que começaram nesse século. Ele é o maior, é um dos maiores treinadores da história. Sua importância vai muito além dos resultados, vai muito do impacto dele na história do jogo, com o tic-tac, como estratégia e tal. Mas esses pontos têm que ser destacados porque não é algo que aconteceu uma ou duas vezes. É algo bem recorrente até, e assim, é estranho para uma carreira tão grande quanto o Guardiola. Bom, o sistema do vídeo vai ser o seguinte, eu vou colocar as escalações dos jogos que eu vou comentar aqui na tela, vou deixar e vou comentando em cima disso. Então vocês vão ficar aí com as escalações e eu vou comentando rapidamente um pouco sobre cada um desses jogos. Começamos aí com Barcelona e Chelsea, jogo em 2012. Jogo de volta da semifinal da Champions League de 2011-12, em que o Chelsea seria o campeão. O jogo de ida foi 1-0 para o Chelsea na Inglaterra, e o jogo de volta foi 2-2 no Camp Nou. Bom, no Barcelona, o Guardiola ele não inventava tanto, ele não tinha tanto esse defeito, ele tinha muito mais um padrão. Mas nesse jogo, como a gente pode ver a escalação aí, foi muito diferente, uma defesa ali com 3 zagueiros, algo que ainda não era tão comum à época, um meio-campo muito mais povoado, e enfim. Ofensivamente, isso deu resultado porque o Barcelona ele chega a abrir 2-0, tem oportunidades depois de aumentar ainda mais o placar e pressionou muito o Chelsea. Mas ele não pensou muito na sua defesa e isso destruiu o Barcelona, porque o primeiro gol do Chelsea sai de quando a defesa do Barcelona está toda mal montada, está toda mal colocada em campo ali, o Lampard enfia uma bola na frente e o Ramírez faz um belo gol de cobertura. Mas esse jogo não foi um erro tão grande, porque acabou dando certo, o Barcelona conseguiu, querendo ou não, ter um grande volume ofensivo e o Chelsea teve muitos méritos defensivos para sair com essa classificação. Agora vamos para Barcelona e Bayern de Munique. Semifinal de 2015, jogo de ida. Jogo daquele gol que vocês devem se lembrar do drible do Messi para cima do Boateng. E esse jogo já foi a primeira bizarrice na carreira de Guardiola. Porque vocês estão vendo a escalação do Bayern de Munique. Primeiro que o Bayern de Munique não tinha o costume também de jogar com 3 zagueiros com o Guardiola, geralmente era uma linha de 4 ali atrás, e Schweinsteiger e Haaland como os 2 volantes. E nesse jogo ele altera totalmente o sistema do Bayern. E eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, você pode perceber ali que o Guardiola escalou o Thiago Alcântara como um meia-direita nesse jogo. Sabe quantas vezes o Thiago Alcântara jogou na carreira inteira como meia-direita? Em apenas 2 oportunidades, sendo uma delas em uma semifinal de Champions League contra o Barcelona de Messi, Suárez e Neymar. Ou seja, uma escolha simplesmente que não faz o menor sentido. E o grande erro foi, você pode perceber que a postura do Bayern nesse jogo foi ofensiva. E o meio-campo do Bayern de Munique, com Schweinsteiger, Haaland e Xabi Alonso, eles estavam marcando o meio-campo do Barcelona. Porque o Guardiola optou por deixar a sua linha de 3 lá atrás, no mano a mano com Messi, Suárez e Neymar. Ou seja, ele pegou o melhor ataque do mundo e fez um esquema de mano a mano. E um desses confrontos de mano a mano era simplesmente Messi e Rafinha. E quando você coloca o Rafinha para ser o único marcador de simplesmente Lionel Messi, você está pedindo para tomar gol. E o primeiro gol do Barcelona nesse jogo, que é do Messi, que é o gol que abre a porteira do Bayern de Munique, ele sai após um erro do Rafinha,
o Messi pega a bola, parte para cima, chuta de fora da área e faz o gol do Barcelona. Ou seja, o Guardiola tomou decisões nesse jogo completamente inexplicáveis, fez um sistema defensivo péssimo para tentar parar o Barcelona, que tinha simplesmente um dos melhores ataques que o futebol já viu. Obviamente não deu certo, 3-0 para o Barcelona, e o Bayern de Munique foi praticamente assassinado já no confronto no jogo de ida. Uma coisa que eu quero falar um pouco aqui agora sobre o trabalho dele no Bayern de Munique no geral, é que também me incomoda um pouco que ele mudou muito a filosofia do Bayern de Munique. E quando ele chega no Bayern de Munique, ele tem em mãos um time que era simplesmente espetacular, foi o Bayern de Munique campeão de 2013 da Champions, e ele pega aquela ideia de jogo do Bayern e muda totalmente, ele quer colocar a sua cara naquele time do Bayern, muda a cara daquele time, e o time do Bayern de 2013, ele só melhorou nos anos seguintes. Ganhou o Thiago Alcântara, ganhou o Götze, que na época jogava muito bem, era um jovem de muito potencial, e principalmente ganhou Lewandowski. O grande defeito do Bayern de 2013 era não ter um centroavante tão estrela quanto o resto do time, que era o Mandzukic. Muito bom, mas não era do nível dos outros jogadores. E depois o Guardiola ainda teve o Lewandowski em mãos naquele time. E ele nunca conseguiu fazer o Bayern de Munique jogar tão bem quanto jogou em 2013. E o elenco melhorou e o nível do futebol apresentado nunca repetiu aquilo. Ou seja, o Guardiola no Bayern de Munique, ele não teve um trabalho ruim, mas foi um pouco decepcionante porque era um time que dava para ser campeão da Champions. E agora a gente vai entrar aqui no trabalho, para mim, que é o trabalho mais, assim, que o Guardiola mais tem os seus pontos negativos, que é o do Manchester City, apesar das Premier Leagues espetaculares que ele fez no time. Mas enfim, esse vídeo é para cornetar mesmo. Enfim, o Guardiola tem 2 pontos no City que me incomodam. Primeiro foi o planejamento defensivo. O Guardiola nunca mandou bem com a defesa do Manchester City. Ele tinha aval para gastar todo o dinheiro do mundo lá no City, gastou muito dinheiro, inclusive, e o erro não foi, por exemplo, contratar o Laporte, porque, quando o Laporte chegou no Manchester City, ele tinha muito hype, era um cara que esperava muito dele, e ele não vingou. O Guardiola não tem culpa disso. Assim como pro Stones, enfim. Mas, cara, se você tem dinheiro para gastar, as laterais do City sempre foram assim, tão estranhas. O Kyle Walker só agora começou a jogar um pouco bem. O Cancelo só agora começou a jogar bem também. A lateral esquerda sempre foi muito fraca. E se você tem tantos problemas defensivos, tem tanto dinheiro para gastar, você não pode ficar se dando ao luxo de toda a temporada ter os mesmos erros, sofrer com as mesmas coisas. Você tem que olhar logo para ela e tentar resolver. E só essa temporada que o Guardiola finalmente resolveu isso, principalmente na contratação do Rúben Dias. E uma outra coisa é quanto à falta de sequência. Tipo, é bacana você rodar o time, você ter uma rotação muito grande entre os jogadores. Mas, por outro lado, quando você chega nos grandes jogos, você precisa de um entrosamento maior. E se você não tem um padrão de time, você não tem uma cara para aquele time, isso pode pesar. Mas enfim, vamos começar a falar sobre os jogos agora e eu acho que vai dar para entender um pouco isso que eu estou dizendo. Primeiro eu vou passar rapidinho apenas por esses 2 confrontos entre Manchester City e Mônaco pelos oitavos de 2017 na Champions. Primeiro aí vocês têm a escalação do primeiro jogo, com o Fernandinho na lateral esquerda, uma coisa bem estranha também, o Fernandinho quase nunca jogava por ali. E beleza, mas vocês têm ali o Yaya Touré como primeiro volante, uma zaga de Otamendi e Stones, e enfim. O City foi escalado da maneira que era o padrão da temporada, mas pelos problemas defensivos, o Mônaco abusou dos espaços criados e saiu com 3 gols na Inglaterra. E agora vocês têm a escalação do jogo de volta. Ele já percebe tantas mudanças de um jogo para o outro. Esse aí entrou o Clichy na lateral esquerda, Kolarov na zaga, aí o Fernandinho já foi como primeiro volante, e o Yaya Touré já foi para o banco. E acabou que, novamente, muitas mudanças no time e, de novo, não deu resultado. A defesa do City novamente pecou, o Mônaco teve espaços e fez o placar que era necessário para se classificar. Agora vamos para as quartas de final de 2018. Era o confronto entre Guardiola e Klopp, o Klopp que sempre foi uma grande pedra no sapato aí do Guardiola, e o jogo de ida entre Liverpool e Manchester City. Resultado desse jogo foi 3-0. A única coisa que eu tenho que destacar mais nesse jogo é que o Manchester City tinha no banco, nesse jogo, o Zinchenko, lateral esquerdo, e o Fabian Delph, que era o volante, mas que estava jogando essa temporada como lateral esquerdo. Ou seja, 2 laterais esquerdos no banco, para o lateral esquerdo titular ser o Laporte. E sabe quantas vezes o Laporte jogou de lateral esquerdo na temporada em questão? Uma vez, que foi nesse jogo. Obviamente, o Liverpool conseguiu abusar novamente dos erros defensivos do Manchester City. A grande marca desse jogo foi realmente essa coisa inexplicável que foi de deixar o Laporte como lateral esquerdo titular, sendo que os laterais esquerdos de ofício do City na temporada estavam disponíveis.
Então, foi um amasso, foi um atropelo do Liverpool nesse jogo, então 3-0, e mesmo que tenha sido em Anfield, 3-0 já é um placar assim muito grande, então fica difícil para o City ter que reverter esse resultado. E no confronto de volta entre City e Liverpool, também dessa Champions 2018, o City foi com esse esquema completamente esquisito, assim, que também não era do costume deles jogarem para esse jogo. Novamente, a defesa do City não tinha condições, não tinha capacidade técnica para jogar no esquema desse, com 3 zagueiros e sem proteções nas laterais, porque não tem nenhum ala nesse esquema, né? E é como se fosse um 3-3-4. Mas, assim, pelo prejuízo que o City estava de ter que buscar um 3-0 no agregado, é compreensível que o Guardiola fez isso para se lançar para frente. Mas as consequências disso podem ser tomar um gol e depois, com o critério do gol fora, ficaria quase que impossível para o City buscar. E o resultado foi mais uma derrota na conta do City e com erros defensivos, né? O segundo gol do Firmino nasce de um roubo de bola no campo de defesa do City. O Firmino rouba a bola, avança e chuta para matar o placar. Então o Guardiola fez escolhas inexplicáveis nos dois confrontos e o placar agregado foi um 5-1 para o Liverpool de Jürgen Klopp. Passando aqui rapidinho então, dessa vez na eliminação da Champions League de 2019 entre Tottenham e City. Nesse confronto o Guardiola não fez escolhas tão erradas. Mas apenas o jogo de ida, que foi 1-0 muito chato e muito parado para o Tottenham, vocês podem reparar aí que tá faltando um certo belga nessa escalação do Manchester City. E sim, De Bruyne estava no banco nesse jogo. O Guardiola escalou e só para destacar, o De Bruyne ele realmente teve uma lesão nessa temporada, 18-19. Porém, antes desse jogo entre Tottenham e City, o De Bruyne já tinha tido uma sequência de jogos. Então ele estava em forma sim para essa partida. Então, apenas por opção técnica, o Guardiola deixou o De Bruyne, que já era o grande craque do City, no banco. O De Bruyne entrou apenas aos 44 do segundo tempo. Inclusive o Sané, que também estava jogando muito bem naquela temporada, mas o Sané realmente alternava muito com Mahrez e Sterling nas pontas. Mas o Sané também entrou no jogo apenas aos 44 do segundo tempo. Ou seja, 1-0 para o Tottenham, um jogo chato que o City não estava criando tanto, e De Bruyne e Sané, dois caras importantíssimos para o time, entraram faltando 1 minuto para o jogo acabar. Escolhas, de novo, muito erradas do Guardiola. Mas, quanto a esquema, tático, coisa do tipo, não teve tantas coisas assim nesse confronto entre Tottenham e Manchester City. Agora vamos falar sobre Manchester City e Lyon, a eliminação do City na Champions de 2020, né, em jogo único nas quartas de final, como foi a temporada passada. E esse, para mim, acho que foi a pior escalação até a da final dessa temporada que o Guardiola já fez no Manchester City. Vou colocar aí na tela agora a escalação de Manchester City e Real Madrid pelas oitavas de final. Jogo em que o Manchester City vence e domina o Real Madrid. O Manchester City vence por 2-1. E você pode ver esse esquema de 4-3-3, que era o padrão do City. O City fez a temporada que fez nesse esquema. O City construiu os resultados, construiu nesse esquema. Então, e o City foi enfrentar o Lyon, um time que era mais fraco do que eles. O Manchester City, ele simplesmente jogando o que sabia, seguindo o seu padrão, ele já era o favorito do confronto. Não tinha necessidade alguma de fazer grandes mudanças. Mas o Guardiola quis fazer essas mudanças, fez e jogou nesse esquema de 3 zagueiros, e com o Walker e Cancelo nas alas, o Cancelo que também ainda não era nada acostumado na lateral esquerda. Apesar de no confronto contra o Real Madrid, que vocês viram ali, ele estava na lateral esquerda, ele ainda tinha apenas 5 jogos como lateral esquerdo pelo Manchester City. Sem contar que lá na frente, essa dupla de ataque entre Jesus e Sterling não era nada costumeiro para o City também. Geralmente o City jogava com 2 pontas e um cara espetado no meio. Então ele jogou com uma dupla de ataque que ele pouco costumava fazer, o Walker e Cancelo nas alas que ele pouco costumava fazer, e um esquema de 3 zagueiros. Sabe quantas vezes o Manchester City, nessa temporada 2019-20, jogou com 3 zagueiros? Apenas 2 vezes. E esses 2 confrontos foram 1-0 no Sheffield United e uma derrota de 1-0 para o Manchester United. E esse confronto contra o Lyon. Ou seja, por que passou na cabeça do Guardiola que contra o Lyon, um time inferior ao City, era necessário ele fazer um esquema tão mirabolante assim, e um esquema que não dava certo no City, para tentar vencer esse confronto? Foi simplesmente uma escolha de escalação inexplicável e a eliminação não passou só pelo Guardiola, teve muitos erros individuais também, mas, de novo, a defesa do Manchester City errou muito nessa eliminação, ou seja, a gente já está falando aí desde 2017, o Manchester City eliminado com erros defensivos, e o Guardiola nunca deu a importância necessária para sua defesa. Então o City, de novo, eliminado com erros de escalação e erros defensivos.
Agora então, só para finalizar, eu já falei um pouco no outro vídeo, mas vou falar de novo agora, só para reforçar mesmo essa escalação do City para a final da Champions League contra o Chelsea. O City, ele chegou com um padrão de jogo. Tipo, o City muda muito a escalação, de fato, mas tem algumas coisas que sempre se mantêm, como por exemplo, Foden, Mahrez, De Bruyne e Bernardo Silva jogarem juntos para formar o ataque do time, e o Gundogan também no meio de campo, sendo um volante que ataca mais, Rodri ou Fernandinho para ser um volante mais protetor. E, enfim, isso é como o City fez toda a sua campanha na Champions League, é como o City bateu o final da Champions. Aí, chegando no final, cara, era só o Guardiola fazer o que sempre fazia. Rodri ou Fernandinho como volantes, Gundogan ali no meio de campo sendo volante que ataca mais, Bernardo Silva ou De Bruyne jogando ao lado do Gundogan, e o De Bruyne jogando ali com camisa 9, algo que foi muito costumeiro nessa temporada, então não tem o que se criticar aqui, além de Mahrez e Foden nas pontas. Nesse jogo, cara, ele simplesmente botou o Sterling. Do nada, Sterling, que pouco estava jogando na Champions, pouco tinha tido importância nessa temporada, fazendo uma temporada muito ruim. Ele coloca o Sterling como titular, deixa o Foden como meio de campo para fazer a função que o Gundogan estava fazendo. E o Gundogan estava fazendo essa função muito bem. O Gundogan teve uma temporada absurda. E assim, quando você muda o Gundogan de posição, você limita o jogo do Gundogan e você estraga a defesa do City. Porque ele jogou sem Rodri ou Fernandinho. Ou seja, não tinha nenhum volante marcador ali. Então foi um show de horrores que o Guardiola fez nessa final contra o Chelsea, e pelo resultado, por como saiu o gol do Chelsea, por como foi o jogo, a gente pode dizer sim que no lado do Manchester City, o maior responsável pela derrota na final foi o Guardiola. E eu não estou dizendo isso para dizer que o Chelsea só ganhou porque o Guardiola errou na escalação. O Guardiola podia muito bem ter feito essa escalação padrão do Manchester City e perder para o Chelsea, assim como aconteceu outra vez na temporada. Mas ele não tinha necessidade alguma de fazer isso diferente. Mas como ele fez e deu muito errado, a responsabilidade está, sim, nas costas dele. Essas mudanças que fez, ele estragou o Gundogan, que foi um dos melhores jogadores da temporada, estragou a defesa do City, que finalmente estava consertada, com o Rúben Dias lá atrás e Rodri ou Fernandinho fazendo uma temporada muito segura, como esse volante mais protetor. O Foden jogando muito bem ali onde o Sterling está jogando. Então ele colocou o Sterling na esquerda, ainda ocupou onde o Foden estava jogando bem. E, enfim, acho que deu pra entender o quão ridícula foi a escalação na final. Esse vídeo ficou bem longo aí, mas eu acho que deu pra passar bem a ideia dele. E é realmente só questionar mesmo, tipo, por que ele ainda faz isso, cara? Tipo, um treinador, ele não precisa de ser gênio em todos os jogos pra mostrar sua grandeza. O treinador, quando tem um padrão de jogo, como foi o próprio Guardiola no Barcelona. O Barcelona de 2011, todo jogo era a mesma escalação, todo jogo era o mesmo padrão. E é isso que fez aquele time ser o melhor time que o Guardiola já teve em mãos até hoje. Isso não é à toa. O Guardiola não inventava tanto naquele Barcelona de 2011, no Barcelona no geral. E foi o melhor time que ele fez. Isso não é à toa. O time de 2011, você consegue escalar ele na sua cabeça. As únicas mudanças eram na lateral esquerda, mas por conta que não tinha um jogador que se afirmava tanto e tal. Então, é bizarro mesmo de imaginar por que ele faz isso, por que ele muda tanto esses times, por que ele não simplesmente segue o que faz ele chegar tão longe. Quer ter um time padrão, ter uma escalação, ter uma tática de jogo. E, enfim, eu acho que depois desse confronto contra o Chelsea na final, eu pensei que eu tinha a necessidade de fazer esse vídeo, porque realmente são muitos casos já, não é um erro que acontece uma vez ou outra. E é exatamente por ser o Guardiola, por ser um cara tão grande quanto ele, que a gente tem que cobrar dessas escolhas que ele faz, porque ele é tão bom, ele é tão inteligente, ele é tão tático, e por que ele faz essas escolhas assim, que já deu errado uma vez, duas, três, e por que ele nunca repensa que não precisa disso, é só fazer o básico que pelo menos não é certeza que você vai ganhar, mas pelo menos mais chances de ganhar você vai ter. Bom, deixe aqui nos comentários o que vocês pensam sobre essas escolhas do Guardiola, deixe um like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!